Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa eu só desconectar algumas coisas aqui para nada nos atrapalhar. E aí, todo mundo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo aqui ao Sim, Você Consegue Sim. É só você querer, não é mesmo, pessoal? Galera, o vídeo de hoje acredito que não vai ser muito demorado, tá? Até porque foi um pedido que me fizeram e eu achei bem interessante. Dentro de algumas outras coisas que acabou sendo discutido, e o pedido que me fizeram foi: Alex, você podia demonstrar como que você acompanha os seus investimentos, tá? É, isso que eu vou demonstrar para vocês aqui agora não é que é o jeito certo, até porque nesse caso não existe certo e errado, tá? Existe o controle que funciona para você. É igual quando às vezes as pessoas me perguntam assim: Alex, como que você controla os seus gastos, tá? É por planilha, é por aplicativo? E eu geralmente devolvo a pergunta: tá? O que você acha que funciona para você? Porque eu conheço pessoas que até hoje anotam todas as suas despesas e receitas em um caderninho, uma agendinha mesmo, um bloquinho de notas. E super funciona. A pessoa ali consegue controlar muito mais do que uma outra que foi lá e comprou a última versão do aplicativo XYZ Financials tal, e não sei o quê, e não funciona, sabe? Tem gente que controla via Excel, funciona. Então, se para você funciona, você tem que seguir aquilo que vai funcionar para você, tá? E o que funciona para mim pode ser diferente do que funciona para você, tá? Mas nesse caso aqui, o que eu quero até chamar a atenção? Essa parte do que nós vamos fazer é a parte que todo investidor mais detesta, que é o controle dos seus ativos, tá? Então você pode fazer via planilhas de Excel, aplicativos, enfim, ferramentas aí, pesquisa, né, a sua IA de preferência aí, que seja o Gemini, que seja o Copilot, ChatGPT, qual que é os aplicativos ou por onde controlar as minhas ações, fundos imobiliários, né, os rendimentos da minha carteira de investimentos, coisas do tipo. E ele vai te sugerir lá uma infinidade, talvez, né, de opções. Tá? Nesse caso aqui, o que eu trouxe? E é onde, inclusive, eu controlo a nossa demonstração aqui da carteira do canal. Tá? Eu gosto bastante aqui do Investidor 10, então você pode acessar aí investidor10.com.br. Não é nenhuma propaganda dos caras aqui, tá, pessoal? Não estou sendo pago para nada aqui em relação ao Investidor 10, mas é porque eu gosto do layout da página deles, tá? Eles têm aqui essa opçãozinha Pro, que se você assina, ele já tem uma integração nativa lá com a B3, tá? Que a B3 é onde estão sendo armazenados, tá? Todos os dados das transações que você vai realizando. Inclusive, o segundo pedido que me fizeram foi para me demonstrar esse ambiente da B3, tá? Então, se você fizer essa aquisição, é pago, não sei quanto que é, nunca nem fui atrás de quanto que é isso aqui, mas certamente ali vai ser na casa de acima de R$ 100, R$ 150. E se você tem uma carteira muito extensa de investimentos, talvez valha muito a pena você avaliar isso aqui, tá? Mas não só essa. Tem o Trade Map, tem outras ferramentas aí. Tem um que o Bruno Perini sempre cita, My Profit, eu esqueci agora o nome da ferramenta, ele sempre cita lá nos seus vídeos, né, tal, principalmente nessa época de imposto de renda. Então eu já vi as funcionalidades, é bem bacana também, funciona, várias opções ali, é bem bacana, tem integração com a B3. Também não é nenhuma recomendação, tá? Só estou te convidando aqui a ir lá e conhecer essas que eu estou citando. O importante é que você identifique aquela que dê certo para você. E como eu estava dizendo, esse momento é aquele que todo investidor ele não gosta. Então, se você já tem uma carteira muito extensa, vale a pena você buscar até essas ferramentas pagas, tá? Se você ainda está crescendo o patrimônio e ainda terá uma carteira grande no futuro, então talvez valha a pena você acessar aqui, por exemplo, o Investidor 10. Aqui eu já estou logado, tá? Quando eu clico ali, mas ele poderia colocar para você para fazer o login e ele aceita, inclusive, o registro do Google, que é o meu caso, tá? E quando nós viemos aqui na minha carteira, ele vai aparecer lá uma série de carteiras, tá? Você pode criar várias carteiras, tá? Aqui, provavelmente na sua, se for a primeira vez, ele estará vazio e você chama que é a função nova carteira e cria uma dela. Então, o que nós fizemos aqui? Eu criei
aposentadoria por fundos imobiliários da Ágora, aposentadoria por ações da Ágora e aposentadoria Tesouro Direto. Essas 3 carteiras aqui são as nossas carteiras que estamos habituados ali no canal. Tá? Lembrando que a gente já está sempre demonstrando que é possível você construir os seus investimentos você mesmo, né, sem depender da aposentadoria pelo INSS. Tá? Esse é o principal foco aqui no canal, é demonstrar que você consegue sim gerar a sua própria aposentadoria. Eu estava até conversando com uma amiga hoje e eu estava contando por que surgiu todo esse meu interesse, em querer ajudar as pessoas sobre esse aspecto. Dei ali 2 lados da moeda, né, de uma pessoa que não pensou na aposentadoria no futuro e uma que pensou. Né, eu conheci 2 pessoas com esse cenário totalmente distinto. Então, o intuito aqui do canal é sempre a gente demonstrar que você consegue sim fazer a sua própria aposentadoria pensando ali no futuro. Né? Então, seus investimentos agora refletidos lá no futuro. Então, nós criamos aqui a carteira, como eu estava dizendo, aposentadoria FIIs, ações e tesouro direto. O ideal seria você gerar toda uma carteira diversificada para você, por isso até que eu criei essa outra carteirinha aqui, e com o tempo eu gostaria que a gente fosse alimentando ela, demonstrando ali os 3 tipos de investimentos. Se você viu o vídeo sobre estratégias, então você vai compreender um pouco mais sobre a importância dessa carteira aqui, aposentadoria diversificada, tá? Eu quero demonstrar ela no futuro, mas hoje eu vou demonstrar aqui basicamente sobre a questão da aposentadoria FIIs, ações e aposentadoria do Tesouro, tá? Então, como eu criei essa carteira, o que nós temos aqui? Lembra que nós começamos todo esse nosso processo lá em setembro? Então o que a gente fez lá em setembro? Investimos R$200, outubro também, e viemos crescendo aqui, né, ao longo do tempo, sempre colocando R$200, de modo que o nosso valor aplicado ele já está ali na casa de 1.595 e o saldo bruto disso, olha só, mesmo com os nossos fundos imobiliários oscilando do jeito que eles oscilaram, já estaria ali em R$1.614. Então teve uma variação pequena ali de 1,15. Lembrando que, em caso de fundos imobiliários, claro, a cota pode valorizar? Sim, mas o foco é você olhar ali os dividendos, tá? Então, a gente tem aqui no Investidor 10. Isso aqui, pessoal, foi eu que fui preenchendo. Eu vou mostrar para você como é que você coloca aqui. Nós colocamos lá em setembro 200, como eu falei, né? Então a gente vê que o nosso gráfico aqui de patrimônio ele está crescendo, ok? Quando a gente vem aqui na seção dos proventos, olha o que está acontecendo. E é isso aqui que eu gostaria que vocês captassem a mensagem. Quando a gente começou em setembro, então os fundos imobiliários que nós compramos em setembro mesmo eu não ganhei nada, tá? Mas em outubro começou a cair provento. Então entrou aqui para nós 1,70. Quando foi em outubro, eu comprei mais cotas somadas àquelas que eu tinha. Então em novembro eu recebi mais proventos, que era daquelas primeiras cotas iniciais que a gente comprou, mais as segundas, né? Em dezembro a mesma coisa, em janeiro a mesma coisa, em fevereiro a mesma coisa, em março a mesma coisa e agora em abril a mesma coisa. O que eu quero que vocês notem é que a gente saiu de o primeiro dividendo ali de 1,70 e por estar mantendo a constância nesses investimentos, olha só como é que nós já estamos. Estamos recebendo 13,03 de dividendos. Isso aqui, pessoal, já dá mais uma cota de MXRF11, por exemplo, que está na nossa carteira, sem eu ter feito mais esforço para isso. Eu continuo investindo os R$200 normalmente, só que com o próprio dividendo que eu recebo, agora eu consigo comprar mais uma cota. Então você concorda que, vamos imaginar que com os R$200 a gente fosse comprar tudo de MXRF11, tá? O MXRF11 cotado a R$10, vamos colocar assim. Concorda que eu compraria só 20 cotas? Sim, acredito eu que você concordou. Por causa desses proventos, que agora são 13,03, que caiu agora em abril, eu conseguiria comprar mais uma cota. Então eu não vou comprar só 20 com o meu próprio dinheiro, eu vou comprar 20 cotas desse exemplo que nós estamos dando, lembrando que não é uma recomendação de investimento, mais uma cota só com o próprio dividendo. Então todo mês agora, porque no outro mês ele vai me pagar os dividendos também, vai se começar a entrar, além do meu dinheiro que eu estou colocando, o próprio dividendo está me ajudando a comprar mais cotas.
vai chegar um ponto que esses dividendos eles serão suficientes para me comprar várias outras cotas. E com isso a gente vai fazendo o tão falado por aí, vários youtubers, né, o efeito bola de neve. É isso que você tem que entender. Esse dividendo que está caindo para você, ele tem que ser suficiente para que você compre mais cotas. Seja a mesma lógica aqui nas ações, a mesma lógica aqui nos fundos imobiliários. Alex, mas eu quero gastar o dividendo. Tudo bem, você pode fazer isso sim, tá? Mas o ideal é que você reinvista sempre os seus dividendos. Esse dinheiro da sua carteira de aposentadoria aqui, pessoal, ele é para sua aposentadoria. Esse dinheiro você tem que colocar na sua cabeça. Ele não te pertence ainda. Esse dinheiro aqui, ele pertence, esses 1.614 atualizado hoje, pertence ao Alex do futuro. Então, eu estou reservando aqui, a gente está partindo do pressuposto que a gente está separando sempre 10% da nossa renda, né? Até fiz uma recomendação de leitura para vocês, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. Um dos princípios que ele coloca lá é você sempre fazer pelo menos essa separação de 10% da sua renda. Então, voltando, esses 10% da minha renda não pertencem ao Alex de hoje. Ele pertence ao Alex do futuro. E eu vou ver com os outros 90%. Então, eu estou fazendo esses aportes mensais, de modo que os nossos dividendos estão crescendo. Então memorize aqui, tá? 1303. Vamos ver em maio como é que isso aqui vai estar, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem quais são os dividendos que nós estamos recebendo. Note que aqui, ó, de MXRF11, né, o que foi pago agora, olha só, em 14/4, o HGLG me pagou sobre 3, o VISC me pagou sobre 8, o MXRF11 me pagou sobre 37. Então, como esse mês, por exemplo, a gente já comprou mais um HGLG, ele está pagando 1,10. Então, mês que vem, ele vai me pagar aqui 4,40. Tá? O MXRF11 a gente comprou mais 5, ele pagou 9 centavos ele vai, por cota, então ele vai pagar mais 45 centavos, então ele vai pagar 3,78, se não estiver errado aqui na matemática. Tá? E aqui tem todo esse calendáriozinho que ele foi crescendo ao longo do tempo. Tá? Aqui o investidor 10 ele te dá mais algumas outras seções de gráfico, né? Aqui no caso a evolução do patrimônio. Ele é basicamente aquilo que está ali no resumo, só que ele também te faz um comparativo de rentabilidade em relação aos principais indicadores ali, por exemplo, o IPCA e o CDI. Nossa, Alex, você está levando um couro aí da inflação e do CDI. Sim, é verdade. Mas lembrando que esse momento que nós estamos comprando, como diria o Warren Buffett, compre aos sons de canhões. Certo? Porque ninguém está olhando para isso aqui. Está todo mundo indo lá para o tesouro, está todo mundo indo para a renda fixa e tudo mais. Enquanto isso, as ações, fundos imobiliários estão extremamente descontados. Tá bem? E lembrando que a gente também está se beneficiando lá com a renda fixa. Né? A gente também está fazendo investimento em títulos públicos federais. Inclusive, pegamos aí o IPCA 2045 pagando 7,20%, é muita coisa. Então, nesse caso, o foco tem sido comprar bons fundos imobiliários, aqui são fundos extremamente bons, bem descontados. Tá? Lembrando que não é recomendação de investimento, você tem que fazer ali a sua própria avaliação. Bora colocar aqui também para ele comparar com o IBOV e com o IDIV, que é o indicador lá dos dividendos. É uma pena não ter aqui o IFIX, tá? Que é o indicador para fundos imobiliários, tá? E para a gente não ficar comparando laranja com banana nesse caso. Tá vendo que a nossa carteira? Vamos deixar então só o Ibovespa, então. Mesmo que a nossa carteira ela esteja performando ali abaixo do IPCA e do CDI, mas a gente nota que ela está ganhando aqui do Ibovespa, tá? Lembrando que nesse caso, como eu estou falando de fundos imobiliários, o correto é ele estar comparando com o IFIX, tá? E não o Ibovespa. Mas, por estar de renda variável, vamos falar aqui do Ibovespa mesmo, tá? Então a gente está vendo ou vamos comparar com o IDIV, na verdade, então, né, que é o indicador ali oriundo para dividendos, está ganhando. Tá? Então, nós estamos comprando aqui excelentes oportunidades ao preço descontado e quando a Selic começar a baixar, vocês vão ver o que vai acontecer com o valor dessas cotas dos fundos aqui. Tá? Então, aproveite esse momento de queda para comprar. Então, aqui na nossa rentabilidade, olha só como é que foi, em janeiro, desde quando a gente começou, então, ali na linha de 2024 aqui. 0,39 em setembro, 1,09 em outubro, levou um pau, novembro foi terrível, 3,04, dezembro 1,34, que já foi bem legal, de modo que a gente fechou o ano com menos 2,43, janeiro 1,25, fevereiro e março já foi bem bacana, olha só, e abril até o momento está levando uma coça aqui também, mas é porque houve ali aumento na taxa de juros, né? Então o pessoal acaba fugindo
dos fundos imobiliários e das ações de modo geral. Tá? Aqui ele está me dando a posição atual dos nossos ativos, né, por tipo de ativo, só tem fundos imobiliários nessa carteira. Isso aqui vai ficar bem legal da gente ver quando nós criarmos ali a carteira diversificada. Tá? E aqui é a distribuição em termos de tipos de ativo. Né? No caso, a nossa maior exposição está no VISC11, em segundo lugar HGLG, e o MXRF11 ali em terceiro lugar. Mas a gente vê que está bem concentrado aqui em VISC, e é por isso até que nesse último período a gente fez mais um aporte aqui em HGLG. Posição ao exterior, no caso a gente só tem investimentos nacionais, como que está aqui por tipo de fundo imobiliário, fundo de papel, que no caso é o MXRF11, está ali 20,77%, e o restante é fundo de tijolo. Eu prefiro fundos de tijolo, tá pessoal? Que é uma estrutura física mesmo. Alex, o que é um fundo de papel? Eles pegam ali recebíveis, tá pessoal? Você imagina o seguinte, tem aí alguma incorporadora que lançou um loteamento, tá? Hipoteticamente aqui. Ela vai começar a vender, né, lógico, esses lotes, e ela vai emitir ali a carteira de recebíveis para o seu cliente pagar. Então ela vai lá e coloca muitas vezes esse fundo, esses títulos, né, que o cliente vai pagar, ele está dentro de um fundo de investimento. Tá? Aqui é um fundo de dívida nesse caso, são recebíveis ali dentro. Só bem simplista para você entender aqui. Aqui é a posição atual dos FIIs por segmento, no caso tem híbrido, tem aqui o de shopping varejo, que no caso é o VISC, e logístico galpões, que é o HGLG. Alex, por que o MXRF, parte da concentração dele é recebíveis, mas ele tem ali também alguns lajes corporativos, de tijolo e etc. Tá? Aqui é a posição atual dos FIIs, esse dado é basicamente o mesmo que nós vimos lá em cima. Tá? Então, avançando aqui na parte de metas, a gente poderia ter criado algumas metas aqui. Ele traz algumas análises, tá? Aqui nesse caso você precisa assinar o Pro. Aqui tem como a gente fazer os nossos lançamentos, tá? Então, como a gente, tá vendo que a fonte é tudo manual, nesse caso é porque eu fui alimentando manualmente. Como a gente fez mais uma compra do VISC, a gente poderia vir nessa aba de lançamentos, ou aqui mesmo, tá? Lá no resumo, ele aparece essa seção para nós aqui abaixo, das ações, FIIs, ETFs, Tesouro Direto e tal, nesse caso é FII, e a gente poderia clicar aqui em adicionar lançamento. A gente fez uma compra de HGLG11, o dia, deixa eu até abrir aqui, lembrando que isso foi feito lá via Nubank, dessa vez atendendo ao pedido. Enquanto ele abre aqui, a gente comprou lá uma única quantidade. Aqui a gente vai indicar quando é que foi realizado esta compra. Já estou com o Nubank aberto aqui. Nesse caso a gente comprou ele foi no dia 9 de abril. Então, 9 de abril, a gente comprou uma cota ao valor de R$ 151,96. Não teve mais outros custos. Não foi exatamente 151,96, tá? A gente vai precisar, inclusive, da nota de corretagem do Nubank, que não apareceu para mim aqui ainda, inclusive, no aplicativo, tá? Foi dia 9 e até esse momento, 16 de abril, ainda não está disponível a nota de corretagem lá no Nubank. O ideal é que essa nota de corretagem apareça ali até 2 dias para você, tá? Principalmente por causa do seu imposto de renda. Vai guardando essas notas. No caso do Nubank, eu estava dizendo, aqui ele está acusando 151,96, mas a gente teve, se você lembrar bem, ele faz um provisionamento de valores e depois ele teve lá uma devolução do próprio valor. Tá? Aí eu teria que filtrar ali para saber qual que é a devolução do valor, por isso que eu prefiro a nota de corretagem, porque ela vai te falar exatamente quanto você pagou. Tá? E inclusive se houveram outros custos. E vou salvar. Fiz isso, eu poderia aqui adicionar um outro ativo, ou simplesmente fechar. Né? Deixa eu só dar uma atualizada. Então, ele fala ali que demora até 5 minutos, mas a gente já viu aqui que estava 3, né? Agora veio para 4. Ele já está me dando o preço médio. Isso aqui é fantástico para a sua declaração de imposto de renda, tá? Inclusive, se você ainda não declarou imposto de renda, está com dúvida, nós temos um vídeo aqui no canal demonstrando como você pode declarar o imposto de renda para pessoas um pouco mais simples, né, a declaração. Se você tem uma declaração um pouco mais completa, aí sim eu recomendo que você procure até uma orientação mesmo. Então aqui no caso do HGLG, perdão, ele já aparece, já nos dá até o preço médio. Pessoal, vai desculpando, o aparelho hoje está bem apertado aqui, está um pouquinho chato. E aqui ele já me atualizou o saldo.
Então, se a gente for projetar quanto que eu vou receber de dividendo, ele certamente para outro mês já vai aparecer lá. Tá? E aqui agora ele está falando que o nosso patrimônio já é de 1.747,60 atualizado. É um ganho de capital ali no caso do mês, né, de 21,02. Tá certo? Então, essa parte aqui, por que eu falei que ela é bem chatinha de ser feita? Né? Porque esse processo aqui de ficar todo mês, você compra um ativo, vem aqui e adiciona um lançamento, quase ninguém quer fazer. Tá? Só que, se você já vai comprando seus ativos e já vai fazendo esse registro de imediato ali na posição que você comprou, ou pelo menos ali 2 dias depois, quando surgiu a sua nota de corretagem, isso facilita muito ao final do ano, quando você vai pegar esses valores para lançar para o seu imposto de renda. Tá? Então, aqui ele tem até essa seção de IRPF, que ele vai demonstrando como que você poderia lançar. O ano calendário não é 24. Nesse caso aqui, olha como que a gente fechou. Ele fala que lá na seção de bens e direitos, você lançaria, eu teria que lançar, né? Esses três fundos imobiliários, 19 cotas de MXF11, VISC e HGLG, a esse preço médio, de modo que a posição final é essa. Então, isso facilita demais para você. E nesse caso, eu já te falo também para você lançar lá nos rendimentos isentos e não tributáveis, o que você recebeu de cada dividendo. Tá? Claro que é importantíssimo que você vá lá na sua corretora e valide na nota, no informe que ela te disponibilizou. Ok? Então, vamos ver aqui mais, a integração de B3, aí você teria que conectar, e para conectar você precisa ser próprio. Tá? Então é isso, pessoal. É uma parte um pouquinho mais chata, de como eu comentei. Geralmente o investidor em geral ele não quer fazer esse tipo de controle, tá? Até porque ele precisa sentar, se dedicar, tirar um momento ali para poder fazer. E nem todo mundo quer fazer isso. Mas quando chega a época do imposto de renda, aí todo mundo sai louco, correndo atrás de nota de corretagem, né? E aquela canseira toda. Lembrando que, claro, como eu falei, isso aqui não substitui as suas notas de corretagem, tá? É mais uma ferramenta para que você possa acompanhar. E nesse caso, seria a mesma coisa que você está fazendo no Excel, tá? Então aqui eu até prefiro, porque ele já tem algumas outras funcionalidades que, se você não é tão bom assim ali com planilha, com tipos de controle, né, de investimentos, você pode deixar alguma outra informação passar batido. Por exemplo, aqui a gente viu a questão do preço médio. Dificilmente algumas pessoas lembram que ela precisa colocar no imposto de renda dela o preço médio. Tá? Nesse caso aqui, quando a gente viu lá na opçãozinha do IRPF, ele já até te cita quanto você deveria informar. Por exemplo, deste ano, quando for 2026, ele já está falando que para o MXF11 eu tenho que colocar a este valor, a este valor, a este valor, vai virar o ano dessa forma, e ele está falando que, neste momento, nós deveríamos lançar dessa forma aqui no imposto de renda. Tá ok? Então, aqui ele também coloca mais algumas outras informações. Então, acesse aí o site do investidor10.com.br, dê uma olhadinha, olhe também outras ferramentas para ver se elas te agradam visualmente, se mexendo para você é facinho, mas o importante é que você fez o investimento, lembre-se de entrar na sua plataforma de acompanhamento, ou na sua planilha, ou na sua agendinha, o que quer que seja, e faça os seus registros. Então, eu vou ficando por aqui, agradeço a você, não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar para quem precisa aí de algum tipo de mecanismo de controle das suas aplicações, e um abraço e até a próxima.